Você já ouviu falar do maior império contíguo da história? Hoje, vamos explorar a incrível saga do Império Mongol, uma força que moldou o mundo medieval e deixou um legado que ainda ressoa hoje. Prepare-se para uma viagem através de vastas estepes, conquistas militares impressionantes e uma era de intercâmbio cultural e inovação. Tudo começou no início do século XIII, em uma vasta e implacável estepa da Ásia Central, onde um jovem guerreiro chamado Temujin emergiu de um ambiente de constante conflito e instabilidade. Nascido por volta de 1162, Temujin cresceu em uma região marcada pela luta entre tribos rivais e pelas dificuldades da vida nômade. Desde cedo, ele foi confrontado com a dura realidade da sobrevivência e com as complexidades da política tribal. No entanto, Temujin possuía uma habilidade notável para a estratégia e a liderança, habilidades que se destacaram em meio à turbulência. Sua determinação e astúcia o ajudaram a reunir as tribos mongóis, inicialmente fragmentadas e frequentemente em guerra umas com as outras. Através de uma combinação de diplomacia astuta, alianças estratégicas e habilidades militares superiores, Temujin conseguiu unificar essas tribos sob uma liderança centralizada. O ponto de virada decisivo na vida de Temujin aconteceu em 1206, quando ele foi proclamado Genghis Khan, um título que significa o Rei Universal ou o Soberano Oceânico. Este evento não apenas marcou a ascensão de Temujin ao poder supremo, mas também simbolizou o início de uma nova era de conquistas e transformações. Sob a liderança de Genghis Khan, os mongóis começaram uma série de campanhas militares que resultaram na formação de um dos maiores impérios contíguos da história. A habilidade de Genghis Khan em unificar e organizar as tribos mongóis foi fundamental para a criação e expansão do império. Ele implementou reformas administrativas e estruturais que permitiram aos mongóis agir como uma força coesa e poderosa. Seus sucessos militares e sua visão estratégica não apenas consolidaram seu controle sobre a vasta estepa, mas também abriram caminho para a expansão do império em direção a novas fronteiras. Assim, o jovem Temujin, que começara sua jornada em um mundo de conflitos tribais e instabilidade, transformou-se em Genghis Khan, um líder visionário cuja influência moldou profundamente a história da Ásia e além. O início de sua era como o Rei Universal marcou o começo de um império que deixaria um impacto duradouro e que, sob sua liderança, se tornaria uma das forças mais formidáveis e inovadoras do mundo medieval. Sob a liderança de Genghis Khan, o Império Mongol rapidamente se expandiu com uma velocidade e um alcance impressionantes. Genghis Khan revolucionou a arte da guerra com táticas militares inovadoras que aproveitavam ao máximo a mobilidade das tropas e o poder de fogo de seus arcos compostos. Estes arcos eram especialmente eficazes, permitindo aos mongóis lutar com precisão a longas distâncias e desferir golpes mortais antes que o inimigo pudesse se aproximar. Com sua estratégia militar formidável e uma abordagem ousada, Genghis Khan conduziu seu exército em campanhas que se estenderam da China à Europa Oriental. A rapidez com que o Império Mongol se expandiu era notável e, em poucos anos, conquistou vastos territórios, estabelecendo uma presença dominante e poderosa em diversas regiões. Esta conquista não foi apenas uma demonstração de força militar, mas também de uma capacidade impressionante de adaptação e organização. Além das conquistas militares, Genghis Khan e seus sucessores implementaram um sistema de administração altamente eficaz que ajudou a unificar o império e a mantê-lo coeso. Uma das inovações mais significativas de Genghis Khan foi a criação de um sistema de correios mongóis, um feito notável para a época. Este sistema de correios, conhecido como Yan, consistia em uma rede de estações de relevo espalhadas por todo o império. Essas estações permitiam a comunicação rápida e eficiente através das vastas distâncias do império, facilitando a coordenação das campanhas militares e a administração das terras conquistadas. O sistema Yan não apenas acelerava a troca de mensagens e informações, mas também ajudava a garantir a manutenção da ordem e a integração dos diversos povos sob o domínio mongol. Com esta rede de comunicação, Genghis Khan conseguiu assegurar a supervisão e o controle sobre uma vasta área, algo que era essencial para a administração de um império tão extenso e diversificado. Portanto, a expansão do Império Mongol sob Genghis Khan não foi apenas um triunfo militar, mas também uma realização administrativa que deixou um legado duradouro.
A combinação de táticas de combate inovadoras e um sistema de comunicação eficiente estabeleceu as bases para um império que se tornou uma das forças mais formidáveis da história. Após a morte de Genghis Khan em 1227, o vasto Império Mongol foi dividido entre seus filhos e netos, mas continuou a prosperar e a expandir-se sob sua nova liderança. Entre os líderes mongóis que desempenharam papéis cruciais na consolidação e na expansão do império estava seu neto, Kublai Khan. Durante o reinado de Kublai Khan, que começou em 1260, o império alcançou um dos seus maiores ápices. Kublai Khan estabeleceu a dinastia Yuan na China, marcando uma nova era de governança e integração cultural. A sua administração foi uma fusão inovadora das tradições mongóis com a sofisticada estrutura administrativa chinesa. Ao promover a integração cultural e administrativa, Kublai Khan não apenas consolidou o controle mongol sobre a China, mas também fomentou um ambiente de intercâmbio cultural e econômico. A dinastia Yuan sob Kublai Khan incentivou o comércio e a troca de conhecimento, resultando em um período de grande prosperidade. Esse período de relativa paz e estabilidade, conhecido como Pax Mongolica, foi fundamental para o florescimento do intercâmbio cultural e comercial ao longo da Rota da Seda. Sob a Pax Mongolica, que pode ser traduzida como a Paz Mongol, as viagens e o comércio entre o Oriente e o Ocidente se tornaram mais seguros e eficientes. As rotas comerciais, que ligavam a China à Europa, passaram a ser mais ativas, facilitando a troca de bens, ideias e tecnologias entre diferentes culturas. Durante esse tempo, mercadores, missionários e viajantes, como o famoso explorador veneziano Marco Polo, tiveram a oportunidade de atravessar o império e testemunhar a riqueza e a inovação da era mongol. Marco Polo, em particular, ficou impressionado com a grandeza de Kublai Khan e a prosperidade de sua corte, e suas crônicas ajudaram a aumentar o conhecimento europeu sobre a Ásia. A troca de bens, como seda, especiarias e outros produtos preciosos, bem como o fluxo de ideias e inovações, caracterizou essa era. O intercâmbio de conhecimento não só trouxe novas invenções e práticas para diferentes partes do mundo, mas também ajudou a conectar civilizações distantes, promovendo um entendimento mais profundo entre culturas diversas. Portanto, o reinado de Kublai Khan e a Pax Mongolica não apenas consolidaram o poder mongol sobre uma vasta região, mas também criaram uma era de intercâmbio cultural e comercial que deixou uma marca indelével na história. A influência dos mongóis se estendeu muito além de suas conquistas territoriais, contribuindo para um mundo mais interconectado e culturalmente rico. A influência cultural e científica do Império Mongol foi profunda e ampla, impactando vastas regiões da Eurásia durante e após o auge do Império. Fundado por Genghis Khan no início do século XIII, o Império Mongol se tornou o maior império contíguo da história, conectando o Oriente e o Ocidente de uma maneira nunca antes vista. Essa vasta rede de territórios, povos e culturas levou a um fluxo significativo de conhecimento, ideias e tecnologias através das regiões sob domínio mongol. Um dos aspectos mais notáveis da influência cultural do Império Mongol foi sua política de tolerância religiosa. Genghis Khan e seus sucessores eram conhecidos por respeitar e proteger as práticas religiosas dos povos conquistados, o que permitiu uma coexistência pacífica de várias religiões, como o budismo, o cristianismo, o islamismo e o xamanismo. Essa atitude de respeito e tolerância facilitou o intercâmbio cultural entre diferentes comunidades e promoveu a diversidade religiosa e cultural em todo o império. O Império Mongol também foi um catalisador para a disseminação do conhecimento científico. A famosa Rota da Seda, revitalizada sob o domínio mongol, tornou-se uma via crucial para a troca de ideias, tecnologias e inovações entre o Oriente e o Ocidente. Cientistas, médicos, astrônomos e matemáticos de diferentes culturas puderam compartilhar seus conhecimentos e aprender uns com os outros. Por exemplo, técnicas médicas e farmacológicas da China e do mundo islâmico foram transmitidas para a Europa, enquanto a cartografia e a astronomia foram enriquecidas pela fusão de tradições científicas de várias civilizações. Os mongóis também incentivaram a criação e o intercâmbio de mapas, promovendo o desenvolvimento da geografia. Através das caravanas e das missões diplomáticas, informações geográficas de regiões distantes eram coletadas e compartilhadas, ajudando a criar uma compreensão mais abrangente do mundo.
Além disso, sob o governo mongol, a escrita foi promovida como uma ferramenta essencial de governança, levando ao desenvolvimento e à propagação de sistemas de escrita, como o alfabeto uigur, que influenciou a escrita mongol. A era mongol também testemunhou uma proliferação de traduções e a troca de textos científicos. Obras literárias, filosóficas e científicas foram traduzidas entre diferentes línguas, como o persa, o árabe, o chinês e o mongol, permitindo um fluxo de conhecimento sem precedentes. Por exemplo, a astronomia persa e árabe influenciou profundamente a ciência na China, enquanto invenções chinesas como a pólvora e a impressão foram levadas para o Ocidente. Além disso, a Pax Mongolica, um período de relativa paz e estabilidade sob o domínio mongol, facilitou as viagens e o comércio ao longo da Rota da Seda, contribuindo para a disseminação de tecnologias como a bússola, o papel e o sistema de numeração decimal. A influência mongol ajudou a acelerar o renascimento na Europa ao trazer de volta conhecimentos clássicos e inovações do Oriente que haviam se perdido durante a Idade Média. Em resumo, o Império Mongol teve um impacto cultural e científico duradouro, atuando como um conector de civilizações e como um catalisador para a troca de ideias e inovações. A influência mongol foi fundamental na criação de uma rede global de conhecimento, que ajudou a moldar o desenvolvimento cultural e científico de regiões inteiras e deixou um legado que ressoa na história mundial até os dias de hoje. No entanto, como todos os grandes impérios, o Império Mongol eventualmente enfrentou uma série de desafios que levaram ao seu declínio. À medida que o império se expandia e se tornava mais complexo, surgiram divisões internas que começaram a corroer sua coesão. A administração de um território tão vasto e diverso revelou-se cada vez mais difícil, e as tensões entre os diferentes ramos da família real mongol contribuíram para a instabilidade. Além disso, as pressões externas, incluindo as invasões e a resistência de povos conquistados, também desempenharam um papel significativo na fragmentação do império. No final do século XIV, essas questões culminaram na fragmentação do Império Mongol em várias partes independentes. O império começou a se dividir em diferentes estados mongóis e dinastias locais, como o Império Yuan na China, que foi eventualmente substituído pela dinastia Ming, e os Khanatos da Ásia Central e da Rússia. Cada uma dessas entidades seguiu seu próprio caminho, marcando o fim da unidade imperial mongol, mas também a ascensão de novas potências e configurações políticas na região. Apesar de seu colapso, o legado do Império Mongol continua a perdurar até hoje. As conquistas militares dos mongóis e suas inovações administrativas tiveram um impacto duradouro na história mundial. O Império não apenas facilitou o comércio e a comunicação entre o Oriente e o Ocidente, mas também promoveu um intercâmbio cultural que ajudou a moldar o desenvolvimento das civilizações ao longo da Rota da Seda. O impacto do Império Mongol pode ser visto na forma como conectou diferentes partes do mundo, possibilitando a troca de bens, ideias e tecnologias que contribuíram para a expansão do conhecimento e o avanço das civilizações. A influência mongol ajudou a criar uma rede global primitiva, estabelecendo as bases para o comércio e o intercâmbio cultural que continuariam a crescer e se expandir nos séculos seguintes. Assim, o legado do Império Mongol não reside apenas nas suas conquistas militares ou na vastidão de seu domínio, mas também na forma como ajudou a conectar o mundo medieval, promovendo uma troca cultural e econômica que teve um impacto duradouro na história e no desenvolvimento global. O Império Mongol é uma história de conquistas épicas, administração inovadora e intercâmbio cultural. De suas origens humildes nas estepes da Ásia Central até a criação do maior império contíguo da história, os mongóis moldaram o curso da história e deixaram um legado que continua a ser estudado e admirado. Obrigado por assistir. Se você gostou deste mergulho na fascinante história do Império Mongol, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos incríveis sobre os grandes impérios que moldaram nosso mundo. Até a próxima!